A maioria das pessoas busca usar a robótica para substituir o trabalho físico humano. O que torna esses robôs diferentes é que eles são projetados para a interação humana, não para tarefas físicas. Hoje recebo em nossa série Andrew Kiguel, presidente. Sou o Chief Executive Officer da Realbotix Corporation. Nosso robô pode ser seu acompanhante em casamentos ou jantares. A solidão causa câncer, diabetes, derrames. É um grande problema para as sociedades. Existe uma visão em que, por um lado, parte do mundo adota uma relação positiva com robôs e inteligência artificial e outras partes do mundo são contra isso e decidem criar uma guerra contra os robôs. Eu não sou uma dessas pessoas que acha que a inteligência artificial vai dominar o planeta. Recentemente, vendemos um robô para uma família que tem um filho autista e ele interage melhor com inteligência artificial e robótica do que com humanos. Ao comprar um robô, quero que você receba um e-mail como uma certidão de nascimento para ele. Como podemos pegar essa tecnologia fenomenal que temos e transformá-la em algo popular? Estamos inovando aqui, né? Poucas empresas no mundo vendem robôs humanoides de tamanho real, movidos por inteligência artificial. Mais da metade de quem assiste ou ouve ainda não se inscreveu. Então, antes de começarmos a conversa de hoje, tenho um pequeno pedido. Se valoriza o que criamos aqui, ideias, insights e vozes que moldam o futuro da inteligência artificial, blockchain, cidades inteligentes e sociedade. Apoie se inscrevendo-se no canal. É simples e gratuito. Prometemos elevar o nível a cada episódio, trazendo conversas profundas com líderes e inovadores que constroem o amanhã com ideias que informam, inspiram e desafiam nosso pensamento. Seu apoio é fundamental. Obrigado por fazer parte dessa jornada global. Olá e bem-vindo ao podcast do YouTube, mais uma vez apresentado por CitiesABC.com, BusinessABC.net e Wisdomia.ai. Acredito que seguimos trazendo para esta série pessoas que estão mudando o caminho de fazer negócios e tecnologia e também pessoas que acreditam que acreditar é uma das coisas mais importantes quando se trata de qualquer coisa relacionada a negócios e, na verdade, à vida cotidiana. Ser um empreendedor é uma aventura fantástica, mas nem todo mundo foi feito para ser empreendedor. Então, nesta série, temos trazido personalidades de todo o mundo que realmente têm experiência e trazem essa experiência para o nosso público, o que me deixa animado para apresentar, compartilhar e aprender, tanto quanto faço perguntas para eles. Hoje recebo Andrew Kiguel em nossa série. Ele é empreendedor e executivo canadense com mais de 20 anos em banco de investimentos, blockchain, inteligência artificial e robótica. Andrew é o presidente e Chief Executive Officer da Realbotix Corp, uma empresa que desenvolve robôs humanoides integrados com inteligência artificial para companhia e interação social. A empresa foca em robótica e inteligência artificial para aprimorar as experiências humanas. A Realbotix é negociada na Toronto Stock Exchange Venture Exchange, XBOT, Bolsa de Frankfurt e Over-the-Counter Quality Board. Antes desse projeto, André cofundou e liderou várias empresas de Web3 e blockchain. Ele foi Chief Executive Officer, cofundador e diretor da Adhate Mining Corp, empresa de mineração, de Bitcoin e infraestrutura blockchain de capital aberto. A liderança de André na Adhate Mining gerou 143 milhões de dólares em receita e, em 2 anos, levantou mais de 108 milhões de dólares em capital próprio. E lançou uma avaliação de oferta pública inicial de 450 milhões de dólares americanos. André também fundou a Tokens.com, empresa de investimentos em ativos digitais baseados em blockchain. Antes, ele também foi presidente executivo do grupo Metaverso, especializado em investimentos imobiliários e virtuais. E ele também é um empreendedor em série, com outras empresas que ele realmente criou, como a Clubs, uma empresa que atua nos setores de jogos em blockchain e Web3. Antes de entrar nos domínios da tecnologia, indústria de blockchain e robótica de inteligência artificial, André passou 18 anos como diretor-gerente de banco de investimentos na GMP Securities, agora Stifel Canadá. Ele foi o principal banqueiro em mais de 40 transações acima de 4 bilhões de dólares e participou de várias outras. Coeditou o grupo de blockchain, liderou o setor imobiliário, entre outros. Para concluir, André tem Master of Business Administration em Finanças pela Universidade de Toronto e RSBA pela Universidade de York.
Uma experiência incrível. Bem-vindo à nossa série, André. Ótimo, obrigado por me receber. Então, André, você tem um epicentro fantástico de todas as tecnologias mais legais do mundo, vindo do banco de investimentos para blockchain, cripto e agora robótica e inteligência artificial. Então, um pouco de onde tudo isso começou. E eu sempre gosto de voltar à infância. Eu sei que isso está um pouco na origem de tudo, mas gostaria de ouvir um pouco da sua história e compartilhar o que você quiser compartilhar, claro, publicamente com o nosso público. Então, na verdade, eu nasci Em Santiago, no Chile, na América do Sul, e minha família imigrou para o Canadá no final dos anos 70 muito rapidamente e teve que se adaptar, aprender o inglês, se adaptar a uma nova cultura e se adaptar a pais que não queriam se adaptar a uma nova cultura, o que causou muita fricção. E eu acho que enquanto crescia, meus pais sempre diziam que, como carreira em potencial, eu seria um péssimo funcionário porque não sou muito bom em receber instruções das pessoas. Não sou bom ouvinte nem muito cooperativo. Então, sabe, eventualmente isso evoluiu para eu ter que encontrar uma profissão que me permitisse, de certa forma, agir por conta própria, seguindo meus próprios instintos, mas sob o disfarce de uma empresa maior, então. Banco de investimento foi uma boa escolha para mim, de certa forma, porque quando você é um banqueiro de investimento, você constrói relacionamentos, constrói uma caixa de ferramentas de conhecimento, e isso enfatiza o conhecimento de matemática e finanças. Sempre gostei de matemática porque ela não mente. Você sabe, está ali para você ver, e eu pude trabalhar com pessoas realmente talentosas. Um dos grandes presentes de ser um banqueiro de investimento foi poder interagir e conhecer alguns dos empreendedores mais bem-sucedidos do Canadá e alguns dos Estados Unidos, dos quais pude aprender e interagir. Isso é fantástico. Então, antes de continuarmos, porque, claro, eu amo cultura e também vários lugares que eu e minha família podemos aproveitar. Então, do Chile ao Canadá e também de uma educação não convencional para o banco de investimentos e depois para o mundo das startups. Então, quais seriam as coisas que mais te marcaram? Porque eu acho que nessas coisas a gente acaba ficando com algumas cicatrizes do nosso crescimento, mas claro, também tem muito de, eu diria, um sistema operacional, e eu acho que os melhores empreendedores são aqueles que conseguem realmente usar seu próprio sistema operacional, tirando o melhor dele, mas se adaptando a novos sistemas operacionais, né, se usarmos a terminologia de software. Quais foram, eu diria, as áreas ou os momentos que fizeram, eu acho, essa força que você tem de passar de uma cultura para outra e manter sua própria personalidade no meio de tudo isso? Esforços. Então, um valor que sempre foi incutido em mim pelos meus pais vivenciaram a gratificação adiada. Talvez seja o mesmo com você. Mas quando seus pais deixam um país e vão para outro sem nada, essencialmente eles estão fazendo o sacrifício supremo. É o auge da gratificação adiada dizer: vou deixar amigos e comunidade para trás, esperando algo maior no futuro. Há um sacrifício imediato muito grande. E isso não passou despercebido por mim. Você já passou por algo parecido na sua jornada? Na verdade, eu tenho as Nações Unidas em casa e durante o meu trajeto. Concordo, gostei do que disse. É preciso deixar algo para trás e se adaptar. Você precisa se esforçar e sair da zona de conforto. Claro, as coisas positivas ocorrem fora da zona de conforto e muitos mencionam gratificação adiada. Acho que vi Elon Musk descrever gratificação adiada como, sabe, algo do tipo escolher não ir à festa hoje à noite para que você possa estar organizando a festa daqui a 5 anos. Mas para pessoas como nossos pais, isso não era só sobre uma festa, era como deixar para trás a família, a comunidade, o idioma, na esperança de que em alguns anos eu vá criar uma vida melhor para mim ou para meus filhos. É difícil imaginar. Para mim, no meu estágio, seria como, sabe, ter que largar tudo e estar numa situação dessas. A gente reclama muito, tem muita coisa acontecendo politicamente agora na América do Norte, mas pelo menos não estamos enfrentando o tipo de trajetória que nossos pais talvez tenham enfrentado, que é tipo, se ficarmos, há perigo físico real. Hoje, há muito perigo econômico, mas a não ser que você esteja em lugares como a Ucrânia ou outras partes do mundo, você não necessariamente precisa fazer esse tipo de sacrifício extremo de dizer, olha, não há potencial de dano real se ficarmos onde estamos, então temos que deixar tudo para trás. Eu admiro isso. Vindo desse contexto familiar, que é uma grande motivação para quem tem esse fogo interno, você escolheu primeiro o banco de investimento, que é um caminho conservador, mas também agressivo, já que sobreviver nesse ambiente hipercompetitivo exige ser o melhor dos melhores.
Conte para nós como foi sua trajetória desde essa experiência até se tornar empreendedor. Certo, mas a decisão de ser um banqueiro de investimento não foi tão conservadora quanto você pensa. Ao chegar lá, sabe, crescer em uma família sem recursos gera ambição, né? E mesmo que por dentro eu fosse um pouco artístico, eu gostava de ler de forma criativa, gostava de escrever histórias e ser um artista, mas definitivamente eu tinha essa motivação de querer ter uma vida boa, e para isso eu pensava, qual é a profissão mais bem paga que existe? E infelizmente, para o bem ou para o mal, eu me coloquei nesse caminho. Qual trabalho paga mais? Médico, advogado? Ah, esses banqueiros, você tem que usar a mente, trabalha um pouco por conta própria dentro de algumas regras e pode ser muito bem remunerado. Essa parte disso e trabalhar com empreendedores foi o que me levou a querer me tornar um empreendedor. Então, quando fui cofundador da Hut 8 Mining, e a história por trás disso é muito interessante. A Hut 8 é uma mineradora de Bitcoin de capital aberto avaliada em bilhões de dólares. Fomos a primeira mineradora de Bitcoin de capital aberto, hoje há cerca de 2 dúzias. Mas em 2016, 2017, quando a empresa foi formada, não havia nenhuma. E o motivo disso acontecer é que, como banqueiro, eu percebi que havia uma demanda de investidores do mercado público que queriam ter exposição ao Bitcoin, mas não podiam. Não existiam ETFs, não existiam mineradoras nem nada do tipo. Precisamos pensar em como contornar as regulamentações e criar um veículo de capital aberto para dar às pessoas acesso ao Bitcoin. A ideia foi, por que não criar uma mineradora pública que mantém seu Bitcoin com a estratégia HODL? E eu fiz isso enquanto ainda era banqueiro. Nós formamos o negócio, levantamos capital. Até hoje, a HOD8 já arrecadou mais de $1 bilhão em seu crescimento. Mas na época, sabe, quando ainda era uma ideia, conseguimos levantar mais de $100 milhões e tínhamos $1 bilhão de demanda globalmente. Isso foi lá em... E era baseado, sabe, em um pouco mais do que uma ideia, mas não muito mais do que isso. A forma como acabei saindo foi que atraímos algumas pessoas realmente notáveis. Então, tínhamos Mike Novogratz no conselho. Não sei se você conhece Mike Novogratz, da Galaxy Digital. Fiz parte da equipe que levou ele à abertura de capital. Nós estávamos fazendo alguns trabalhos no setor de blockchain. O Mike entrou logo após o investimento inicial e passou a integrar o grupo, embora não fosse um dos fundadores. Ele entrou para o conselho. Bill Tai, que já tínhamos, continua presidente da Red 8, um dos investidores de estágio inicial mais notáveis de todos os tempos. Quero dizer, ele é do Vale do Silício e investidor seed em estágio inicial, além de estar envolvido com alguns dos maiores nomes do planeta. Tínhamos 100 milhões no banco e buscávamos um Chief Executive Officer. Fui banqueiro, tinha uma boa carreira. A questão era, quem será o Chief Executive Officer? Sugeri, por que não eu? Isso foi numa quarta-feira. Acho que no dia seguinte disseram, você faz isso. Pedi demissão na quinta-feira. Na segunda-feira, eu era Chief Executive Officer de uma empresa com $110 milhões no banco sem funcionários. A gente tinha um logo e uma ideia. Isso que me motivou a iniciar minha jornada empreendedora. Então eu facilitei para mim mesmo porque quando dei o salto eu já tinha dinheiro guardado. Eu tinha um conselho, um negócio que ajudei a criar. Tomar essa decisão foi incrivelmente fácil. Essa história é impressionante. Parece fácil de fora, mas não deve ser simples por dentro. Porque, antes de tudo, gerar dinheiro, como você disse, é uma tarefa enorme que exige um conjunto de habilidades muito grande. E isso é uma das coisas que eu sempre tento desconstruir. Eu sempre digo para minha equipe que nada acontece por acaso. E isso é porque você encontrou nichos de mercado. Estava preparado para isso. E também tinha apoiadores para te respaldar. E aí entrou mais a sua parte. Então quero abordar um pouco isso, né? Porque você esteve no epicentro da transformação do trading de cripto em uma, digamos, oportunidade, como você disse, para pessoas que querem investir, mas querem investir de forma segura. E o Canadá tem vivido desse lado, infelizmente, provavelmente a maioria das pessoas não sabe, mas na verdade um dos maiores avanços do Canadá foi fazer a ponte entre o trading oficial de cripto e os mercados de capitais. Então, conte um pouco sobre isso e também sobre o seu início, né, do banco de investimentos para o cripto e para o Bitcoin. E para. Metaverso, sim. Então, eu me vejo como um engenheiro financeiro, não como... Eu amo cripto, eu amo Bitcoin, eu conheço bem o processo de mineração e os algoritmos, mas minha principal motivação era como podemos permitir que as pessoas tenham acesso mais fácil a cripto. Tipo, se você tem uma carteira, pode imaginar que, para muitas pessoas acostumadas a apertar botões, ligar para o consultor financeiro,
A ideia de se expor comprando um hardware que parece um pendrive que você encaixa no computador e depois ter que colocar códigos, lembrar chaves antigas e tudo isso, e ainda esconder, é assustador. Então, a motivação era realmente facilitar para que uma categoria mais ampla de investidores convencionais tivesse acesso. Acho que funcionou muito bem e, como disse, teve dezenas de imitadores depois. O que me levou a ir além disso foi, em primeiro lugar, a chegada da Covid. Acho que me cansei de gerenciar a empresa de capital aberto. E você sabe, isso é coisa de empreendedor, e esse foi realmente meu primeiro empreendimento, e tenho certeza de que você consegue se identificar com isso. Ser empreendedor tem momentos de euforia, mas na maioria dos dias só se leva a pancada. Então é isso. Eu entendi completamente o que quero dizer, sabe como é? É como se todo dia você tivesse que lidar com pessoas, é difícil assim. Sabe, lidar com empresas externas, construir, motivar e organizar tudo. Como Chief Executive Officer, você realmente está usando muitos chapéus. E eu sei que isso soa como um clichê, mas é muito verdade. Um dia você cuida de recursos humanos, no outro faz outra coisa. E quando você é o Chief Executive Officer, mas você já acordou no meio da noite e pensou, eu preciso ir, preciso fazer isso, e minha esposa fica tipo, o que você está fazendo? Você levantou no meio da noite e foi trabalhar por 1 hora. É como se eu não pudesse correr o risco de esquecer o que veio na minha cabeça. E como empreendedor, você está sempre buscando esses momentos de euforia, sabe? Aquela validação. Mas na minha empresa atual, quando a gente recebe essa validação e algo acontece, você pensa, sim, estou no caminho certo. Mas muitos dias é um trabalho solitário em que você se pergunta, estou fazendo a coisa certa? Essa foi a decisão certa? Era isso mesmo que eu devia fazer? Mas enfim, voltando à história, eu estava na Hot 8. Acho que estava meio que me sufocando com o trabalho, queria um tempo de folga, e avisei ao conselho que queria sair. E durante meu tempo de folga, durante a Covid, descobri o staking, que é basicamente o oposto da mineração de criptomoedas. Acho que você está familiarizado com tudo isso, né? É meio que a versão sem, sabe, sem usar energia elétrica. E eu fiquei realmente impressionado ao ver que todas as novas blockchains estavam sendo formadas através do staking. Quero dizer, ninguém constrói uma nova blockchain hoje em dia, nem mesmo usando uma infraestrutura de mineração para segurança. Isso não acontece. O Bitcoin, entre os 20 principais tokens, é provavelmente o único ainda com mineração. Os demais usam staking. Na época pensei, é uma ótima transição e forma de expor investidores do mercado público a mais do que Bitcoin, já que o retorno vem ao comprar o token necessário para staking. Criei a Tokens.com para levar novidades ao mercado público, oferecendo acesso a ativos difíceis de obter. Era o início de Solana, Oasis, Polkadot, Ethereum, entre outros. Acho que fomos a primeira empresa pública. Acho que encontramos uma forma de fazer staking de Shiba Inu e fomos a primeira empresa pública a possuir esse ativo. Também compramos um CryptoPunk ao descobrir como obter rendimento com ele, tornando-nos pioneiros em possuir um CryptoPunk, Shiba Inu e em coletar rendimentos por manter Ethereum, entre outros. Uau, isso é fantástico. Eu adoro, bom, antes de tudo, compartilho totalmente os desafios, ou melhor, encaro os desafios e as aventuras de ser Chief Executive Officer. Acho que eu adoro, embora a maioria das pessoas ao meu redor provavelmente não compartilhe a mesma paixão ou pelo menos o mesmo nível de estresse. Como você disse, perseverança, mas acho que está tudo bem. Existem pessoas como nós que são feitas para isso, você tem que fazer, mas é incrível que você identifique todas as diferentes oportunidades e eu admiro sua precisão. No meu caso, eu estava no começo do epicentro do blockchain, com um dos primeiros tokens do mundo, e cometi muitos erros porque não fui tão preciso, talvez eu pensasse demais. Mas isso também é interessante. Então, conheço todas as empresas que você criou, desde a Tokens.com, que foi uma das primeiras, até a Mining Corp, Metaverse Group. Metaverse Group tem uma história interessante. Vou te contar como tudo começou. Um dos meus amigos originais do mundo cripto disse, você já pensou em comprar Metaverse? Basicamente, um pedaço do Metaverse descentralizado é um token não fungível que compõe um quebra-cabeça maior. Ele disse, há um valor de escassez ali, o que me lembra o Bitcoin. Então, por exemplo, o Decentraland só tem, seja lá quanto for, 45 mil lotes disponíveis, e à medida que mais pessoas começam a frequentar e ir para o Decentraland, cada um desses lotes se torna cada vez mais valioso, assim como imóveis. E eu pensei, poxa, isso seria interessante colocar na Tokens.com, novamente, oferecendo essa exposição, tipo, ok,
exposição pública a um CryptoPunk, a Shiba Inu, a, sabe, Oasis e DOT. Então eu disse, bom, vamos fazer isso de uma forma um pouco chamativa. E não sei se você se lembra lá em 2021, isso foi antes do Facebook mudar de direção, mas você se lembra da história de que alguém comprou o pedaço de imóvel mais caro da história do metaverso? Pois é, fui eu. Eu não sabia. Ah, bom. E a gente não achou que seria assim, não fizemos isso pela publicidade, mas eu me lembro que compramos, e aí o pessoal do Decentraland mandou uma mensagem pra gente dizendo que os servidores deles estavam sobrecarregando. Todos querem saber quem fez. Podemos dizer que foi você? Dissemos, pode contar. No dia seguinte, tivemos CNN, CNBC e Wall Street Journal. Todo mundo estava ligando querendo saber quem são esses malucos que gastaram milhões de dólares para comprar um pedaço de imóvel virtual. Isso me fez pensar, acho que tem algo aqui. Vamos separar isso e criar o Metaverse Group, construindo isso como uma espécie de empresa imobiliária do metaverso. É incrível que você seja o início de tudo isso. Bem, estávamos em paralelo em muitos desses aspectos, mas isso foi realmente como você disse. Eu admirava a maneira como você acompanhava as tendências, mas na verdade você cria um valor fantástico, porque não é fácil construir a tecnologia para estar no topo das tendências e, ao mesmo tempo, olhar para a engenharia financeira, como você disse, que é preciso ter para controlar essas coisas, porque é muito fácil acontecer um desastre, especialmente se você está fazendo tantas coisas inovadoras e, principalmente, se está fazendo isso com dinheiro público, com bolsas de valores e tudo mais. Então, quero abordar essa parte também. Como você conseguiu aproveitar tanto essas partes inovadoras, mas também manter investidores, bolsas, ofertas públicas, captação de recursos e todas essas coisas diferentes? A história sempre foi a mesma. Não vamos aos investidores dizendo, este é um investimento de primeira linha. Nós somos muito transparentes. Você sabe que lidamos com investimentos especulativos. Quando digo especulativo, é porque há um plano de negócios. Por exemplo, ao comprar imóveis no metaverso, tínhamos esse plano. Ei, à medida que mais pessoas começarem a usar esses metaversos, vamos poder cobrar aluguéis cada vez mais altos para quem quiser construir e anunciar lá. Mas nós não fingimos ser de primeira linha. A mensagem está sempre lá e, como você pode ver, houve ótimos momentos. 2021 foi um ano excelente para o metaverso de criptomoedas, praticamente todas as classes de ativos do mundo, em grande parte por causa dos cheques do governo para o auxílio da Covid. 2022 e 2023 foram anos terríveis para quase todas as classes de ativos e cripto e metaverso especificamente tiveram um período péssimo, porque não só enfrentaram uma queda no valor, mas também tivemos alguns escândalos de grande destaque, como FTX Genesis, Three Arrows, sabe, foi um atrás do outro. Um atrás do outro, foi difícil ir aos investidores insatisfeitos e dizer, são eventos macroeconômicos, a tese do investimento segue válida, mas nem sempre tudo ocorre como esperado. E essa é uma mensagem difícil como Chief Executive Officer. Você é o para-raios, sabe? O para-raios para a atenção negativa e positiva, certo? Tenho certeza de que você também passa por isso. Quando as coisas dão certo, você é o herói. Mas quando as coisas dão errado, você é a pessoa que todo mundo quer odiar. Sim, foi basicamente observar o que ocorreu nos últimos 3 anos das criptomoedas. Agora está no mainstream, até na Casa Branca, e muitas coisas inimagináveis aconteceram. Certo, de volta ao assunto. 2000, Em 2017, eu tinha uma empresa pública que minerava Bitcoin e eu estava, sabe, viajando pelo mundo, incentivando investimentos nessa coisa chamada Bitcoin. Quando valia uns $3.000 e as pessoas me olhavam confusas, dizendo que abandonei a carreira de banqueiro de investimentos no mercado imobiliário para isso. Tipo, você está maluco? E aí, hoje em dia, todo mundo sabe o que é Bitcoin e tem sido o ativo com melhor desempenho nos últimos, sabe, 12 anos consecutivos, ou 10 dos últimos 12 anos. Mas naquela época, quero dizer, as pessoas achavam que você era louco. Sim, realmente tem sido uma montanha russa, mas você tem envolvimento com blockchain e Web3 no seu negócio. E, sabe, você já está nisso há um tempo, então consegue se identificar com isso. Tipo, você vai falar com sua família ou amigos e eles perguntam, você tem certeza? Você está bem? Você vai perder todo o seu dinheiro nisso? E você precisa ter convicção no que está fazendo, porque às vezes é difícil até dormir à noite, especialmente quando, tipo, eu tenho 4 filhos, tenho obrigações futuras aqui, então é isso. Eu entendo você e só queria compartilhar isso com o público. Acho interessante, pois lembro de ter tido a experiência mais louca da minha vida,
Na verdade, ajudei a criar um banco de 2014 a 2015. Fui o número 2, criei o banco, fui diretor comercial e chefe, acumulando várias funções. Mas uma das coisas que eu lembro é que 2 anos depois eu estava criando meu primeiro token. E lembro que me disseram preto no branco na cidade de Londres. Se você contar para alguém que está trabalhando com Bitcoin, você será exposto e, na verdade, seria expulso. E eu estava olhando para eles. Sim, é verdade. Os Estados Unidos da América possuem uma reserva de Bitcoin. Tipo, sabe? Tipo, sim, você sabe, mas leva tempo, mas aqui está a questão. Leva pessoas como nós, que estão dispostas a colocar o pescoço na linha para avançar a tecnologia e ser inovadoras. Porque se não fosse pelos malucos como nós, que pensam que existe uma recompensa maior e alguma motivação estranha, seja por ter apanhado quando era criança ou qualquer outra coisa que te trouxe até aqui, o mundo não avança e não progride. Sim, totalmente. E compartilhando com o nosso público, tem uma anedota. Conheci um dos fundadores da Nasdaq. Fiquei empolgado e comecei a perguntar o que tirou o glamour da situação. Ele disse que a maioria das... Era o Velho Oeste, então tudo algo que aconteceu com as criptomoedas, como descrevemos agora, aconteceu na Nasdaq. Eles eram realmente considerados os caras malucos e, na verdade, tínhamos o Madoff. O Madoff fazia parte da equipe. Exatamente. As pessoas esquecem que ele foi presidente da Nasdaq por um tempo, né? Sim, acho que ele teve um cargo ainda maior, algo assim. É só para desmistificar essa loucura e agora a Nasdaq, ok, não tem nada mais secreto que isso. Então eu acho que é... As pessoas esquecem, né? Existe esse senso de memória curta, mas bem, vamos continuar com o seu perfil porque é incrível. Eu também adoro o seu senso de perspicácia, mas também de compreensão. Então, pelo seu perfil, tem sido incrível porque todas essas empresas realmente marcaram época desde a Tokens.com. Foi enorme, né? Época. Então, sim, acho que todas essas empresas tiveram um momento de grande impacto. Infelizmente, como eu disse, de todas as empresas que eu comecei, nem todas conseguiram chegar do outro lado com sucesso, certo? Vendi o grupo Metaverso e fechei o laboratório Hawk. HHOD8 está indo bem. Agora tem a robótica, mas é importante que qualquer ouvinte entenda que fracassar é bom. Digo isso sempre aos meus filhos, pois ao falhar, você tem chance de aprender e refletir. Existe um ditado famoso: quem mais falha é quem vence. E eu acho que isso mostra o fato de que às vezes você identifica as coisas e a tese está lá, mas, sabe, o macro não colabora. E você sabe que isso não garante sucesso. Sim, eu concordo totalmente com você e acho que, claro, sendo um empreendedor, você tem que estar preparado para mudar e se adaptar às ondas e a tudo o que está acontecendo. Então, depois de atuarem em blockchain e cripto, agora vocês foram para robótica. Fiquei impressionado com o trabalho de vocês. Quando vi o release de imprensa, me interessei de imediato, sem nem pesquisar mais, só pelo que vi ali. Acho que isso será o próximo epicentro da humanidade. Então, por que a Real Robotics? Conte pra gente. Os outros, acho que fazem parte da história do blockchain. E tecnologia, então eu sou o Chief Executive Officer e presidente da Robotics, não sou o fundador, acho que isso é importante. Eu estava interessado, olha, eu me interesso por tudo que é legal, sabe, talvez eu seja como uma criança, mesmo no coração, com um pouco de conhecimento de matemática, então eu vou atrás dessas coisas. A maioria das pessoas na área de robótica busca formas de usar robôs para substituir o trabalho físico humano, certo? Seja em um depósito da Amazon movendo caixas, ou em casa, tirando neve da garagem, fazendo café ou aspirando o tapete. Eu pensei que esses não eram necessariamente os casos de uso exatos que eu tinha em mente para a robótica. E talvez, sabe, quando eu era criança assistindo Star Wars e todas essas coisas. Você sabe, os robôs eram amigos, os robôs tinham mais um valor social, e eu comecei a pensar dessa forma e encontrei essa empresa que estava fazendo esses robôs altamente realistas, movidos por inteligência artificial. Então eu comprei, e o que torna esses robôs diferentes é que eles são projetados para interação humana, não para tarefas físicas. A maioria das pessoas pergunta primeiro, bem, que tipo de casos de uso você teria para esses robôs? E você já viu nossos robôs, certo? Provavelmente já viu eles aparecerem online. Aqui está uma coisa interessante, muito impressionante. Então, a primeira vez que participamos de uma conferência e a primeira vez que alguém viu um robô publicamente foi na Consumer Electronics Show, a Consumer Electronics Show, que foi em janeiro, então faz umas 8 semanas. Foi a primeira vez e a gente não fazia ideia do que esperar.
Então fomos lá, montamos tudo, tínhamos 2 robôs em tamanho real e 2 bustos robóticos conectados. No segundo dia, a gente já sabia que havia algo muito louco acontecendo, porque nossas multidões eram enormes do começo ao fim do dia. Os organizadores da Consumer Electronics Show me abordavam constantemente, exigindo que controlássemos a multidão, pois estávamos bloqueando saídas de emergência, e os estandes vizinhos reclamavam do excesso de pessoas. Os pedidos de entrevista começaram a chegar, tipo Fox News, Barstool Sports, Forbes, Associated Press, e ficou tudo muito fora de controle nesses dias depois da Consumer Electronics Show de novo, e a gente não fazia ideia de quão grande seria essa oportunidade. Nos informaram que tivemos 4 bilhões de impressões na mídia mundial. 4 bilhões. Por exemplo, uma impressão na Forbes com 3 milhões de leitores representa 3 milhões. Barstool Sports, então, não são 4 bilhões de pessoas, mas sim impressões na mídia. Mas é uma quantidade impressionante de atenção da mídia para o que era relativamente uma empresa nova, que ninguém nunca tinha visto ou ouvido falar antes. E tudo foi feito de forma orgânica. Isso é muito impressionante e também é impressionante o que vocês estão fazendo. Então, como você disse, você não é o fundador, então nos conte por que você escolheu o que faz e qual é o seu diferencial, qual é o seu USB. O que é a Real Robotics, para alguém que nunca ouviu falar disso? Claro, dá para ver a parte legal, mas o que é a... Vocês estão tentando fazer isso porque é uma indústria de trilhões de dólares. Em breve estarei no final do evento. Percebi também que entrevistei um dos diretores da NVIDIA nessa série. Todos estão focados em robôs. Temos também Elon Musk e a Tesla. Na verdade, eu entrevistei o robô da AIDA nesta série. Na verdade, isso foi provavelmente há 4 anos, então era uma inteligência artificial de muito destaque. Qual robô você entrevistou? AIDA. A IDEA é um robô artista baseado no Reino Unido. Ela cresceu em Oxford com um renomado colecionador de arte. E eles se tornaram bastante famosos porque um dos desenvolvedores é do Egito e conseguiram colocar essa escultura de AIDA em frente às pirâmides. Ela é legal, boa ideia. Também conheço bastante sobre robótica, Benegord e Sofia. Vocês estão fazendo algo grandioso e ambicioso. Então, e claro, vocês não são a Tesla nem a Telvid. Fale um pouco sobre a empresa, seus objetivos e para quem tem interesse. Vocês são uma empresa de capital aberto. Também ela é interessante como informação de uma empresa de capital aberto? Sim, a mídia realmente simplificou demais a nossa história, para ser bem sincero. Eles nos colocam como, você sabe, você pode comprar uma namorada robótica de $200 mil. É muito mais sensacionalista falar sobre o lado da companhia dos robôs, mas... Na verdade, nós realmente não vendemos nada nessa área. É só que é um tema mais divertido. E para os ouvintes, vocês sabem, nossos robôs parecem incrivelmente humanos e nossa inteligência artificial foi feita para conversar com você. Ela é feita para ser social. Faço piadas. Você pode levar nosso robô a um casamento ou jantar. O que é único aqui é que ele pode ser um companheiro e podemos conversar sobre isso. A solidão é uma epidemia global. E eu fiz algumas pesquisas sobre isso. E não são só os idosos e adolescentes, é um grande problema, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Pode ser porque as pessoas estão mais acostumadas a usar seus computadores agora. Então, nem todo mundo vive em uma grande cidade. Algumas pessoas têm traumas sociais. Talvez tenham alguma deficiência ou estejam no espectro. Há vários motivos para pessoas terem dificuldade em interações sociais. E por isso nossos robôs têm a capacidade de fazer companhia para as pessoas e nossa inteligência artificial tem memória. Ela pode lembrar quem você é, pode lembrar da sua conversa de ontem e, como há uma manifestação física que parece real, ela pode cumprir esse papel. E, aliás, a solidão causa câncer, diabetes, derrames. É um grande problema para sociedades que traz um custo muito maior do que se imagina. Não se trata apenas de alguém se sentir sozinho, há consequências catastróficas, sabe? Para ter uma população inteira em que, você sabe, 25% da população global se sente, sabe, solitária. Acho que lidamos com isso, esse é um caso de uso. Mas há outros casos. Quem pode usar nossa tecnologia? Criamos um sistema de visão com olhos realistas que reconhecem você. Ele pode reconhecer o objeto que você segura ou uma situação como um incêndio atrás de você. Pegue um extintor e apague o fogo. Isso é algo que patenteamos.
Também patenteamos essa capacidade de mudar o rosto dos robôs. Todos os nossos robôs são construídos de forma modular. E assim, de certa forma, o chassi do robô. O esqueleto é o mesmo, mas as peças que vão por cima, como o rosto, e nós temos uma pele sintética altamente realista. Podem parecer diferentes, você pode ter a mesma plataforma robótica com vários personagens. Podemos até replicar com permissão a aparência do robô para imitar você, por exemplo. Colocar sua cabeça em um scanner a laser 3D envia as dimensões para nós. Podemos criar um molde que se pareça com você, colocar em um robô, copiar sua voz. E pronto. Então, quais seriam os casos de uso para isso? Bem, pense em uma loja de varejo. Você poderia ter um robô em uma loja de varejo. Ele poderia monitorar possíveis furtos. Ele pode informar aos clientes o que está em promoção. Pode ser usado apenas para atrair pessoas à loja. Pode ser concierge em hotel. Pode ser recepcionista em cassino. Pode ser um auxiliar de enfermagem em um hospital ou em uma casa de repouso para idosos, indo de quarto em quarto apenas conversando com os pacientes e repassando informações para médicos e enfermeiros. Então, há uma grande variedade de casos de uso. Do ponto de vista de engenheiro, foco mais no técnico, mas meu público mistura líderes técnicos e de negócios. Pelo trabalho com robótica, sei que você é o Chief Executive Officer, talvez não o engenheiro, mas certamente entende do assunto. Vocês possuem robôs de corpo inteiro personalizados em grande escala, com várias capacidades para diferentes aplicações. Vocês têm o toque humano e concordo totalmente. Sei disso porque estou construindo e, na minha série no YouTube, já entrevistei um gêmeo digital de Bernardo da Vinci que criei, além de uma inteligência artificial modelo de linguagem grande dele. Também entrevistei Einstein e criamos um modelo de linguagem grande dele. É uma das coisas pelas quais eu tenho uma obsessão, compartilho completamente essa paixão com você, porque acredito que, claro, se você olhar para qualquer ficção científica, sempre há um engajamento positivo entre robôs e humanos. Claro, também existe o oposto, o negativo e negativo, Matrix. Dos Exterminadores do Futuro. E os Exterminadores do Futuro. No fim, vocês buscam criar uma boa barreira contra isso. Para quem nos ouve, acredito que seu objetivo é superar a barreira entre homem e máquina. Claro, nós temos todas essas coisas agora em termos de inteligência artificial. Vocês também têm experiência em blockchain pela capacidade de dados. Imagino que usem esse conhecimento, mas quanto aos robôs que desenvolvem, como veem a empresa avançando, especialmente em personalização e intercambiabilidade, e no roteiro para levar robôs ao mainstream de forma não distópica, essa é a questão principal. Sim, ao construir um robô para armazém, quem liga para pôr a aparência ou se ele faz expressões faciais? Nossos robôs têm umas 12 expressões faciais. Como Chief Executive Officer desta empresa de robôs, enfrento um problema que outros Chief Executive Officer S não têm. Que roupa meu robô deve usar em uma conferência? Recebemos críticas na Consumer Electronics Show porque não gostaram da manicure de um robô. Sabe, são problemas engraçados de se ter, mas o plano é o seguinte: em primeiro lugar, não estamos abrindo uma padaria na esquina ou uma loja de computadores onde você pode realmente analisar seu mercado final. Estamos pioneirando algo novo aqui. Tipo, não há muitas empresas no mundo vendendo robôs humanoides de tamanho real movidos por inteligência artificial. Os casos de uso ainda estão se desenvolvendo e, sabe, eu costumo dizer que é um pouco como os primeiros dias da internet ou até da computação, onde, tipo, 30 anos atrás, ninguém, sabe, eu não acho que Steve Jobs conseguiria imaginar onde os computadores e a internet seriam usados hoje, ou até antes disso na computação, ninguém realmente imaginava a internet. O que queremos fazer é baixar o preço dos robôs o suficiente para que eles possam ser usados principalmente em soluções empresariais. Então, eu gostaria de ver nossos robôs em parques temáticos, museus, lojas de varejo, hotéis e cassinos. Esse é um mercado enorme. Outro recurso importante dos nossos robôs é que eles são de código aberto. O que quero dizer é que você pode rodar nosso modelo de linguagem grande no robô, mas também ChatGPT, Llama, Gemini, DeepSeek ou qualquer inteligência artificial proprietária de uma empresa. Estamos conversando com uma das maiores empresas de eletrônicos do mundo que tem sua própria inteligência artificial. Eles não buscam um robô social, mas sim um robô capaz de apresentar e descrever seus produtos. E eles querem levar esse robô para várias convenções e usá-lo como uma forma de elevar a marca deles.
Então, alguém chega e pergunta: me fale sobre a sua torradeira. Uau, esta é a versão mais nova da torradeira. Aqui está o motivo de ela ser tão incrível. Alguns desses outros robôs não são programados para parecer amigáveis e, para mim, parecem intimidadores. Tipo, eles parecem robôs que, sabe, podem enlouquecer e machucar alguém. Nossos robôs têm aparência amigável e muito de arte, o que considero essencial para conquistar popularidade e criar conexão com humanos. Esse é nosso nicho atualmente. Um relatório recente aponta que o mercado de robôs de entretenimento deve atingir 115 bilhões até 2029 em 4 anos. Só robôs de entretenimento. Já vendemos alguns para parques temáticos e promoções. Imagine ir a um cassino. Olá, o robô te recebe. Precisa de ajuda? Onde fica o banheiro? Onde consigo um hambúrguer? Onde estão as máquinas caça-níqueis? E o robô pode te guiar. Bem, se você estiver escolhendo em qual cassino ir, talvez escolha aquele que tem robôs circulando para interagir, ao invés do outro. Então podemos usá-lo como uma forma de atrair pessoas promovendo um produto. Existem muitos casos de uso assim, e é nessa direção que vejo a empresa seguindo. Com certeza, algumas pessoas vão se sentir sozinhas. Estávamos falando com alguém do exército. E isso foi interessante porque eles disseram, eu fiquei tipo, exército? Nossos robôs não podem machucar ninguém. Eles não são, sabe, não foram feitos para isso. Eles disseram, não, você não entendeu. Não queremos seus robôs para uso militar assim. Eles disseram, há muitas pessoas solitárias no mundo. Talvez os robôs possam ser usados para fazer companhia às pessoas. Como em Star Wars, Luke Skywalker tinha R2-D2 e C-3PO quando voava. Tipo, as pessoas precisam de companhia. E com a convergência hoje de inteligência artificial e hardware, este é o momento certo para fazer isso. Não acho que você consiga fazer isso com esses robôs torradeira ambulantes. Você precisa de robôs parecidos com os nossos. Não, eu concordo com isso. E você mencionou um ponto muito bom que eu realmente venho abordando nesta série de podcasts. É que existe, por exemplo, em relação às pessoas com deficiência, nem acredito que sejam 1 bilhão. Se considerar pessoas acima de 60 ou 70 anos, elas apresentam outras deficiências. Pode ser agilidade, visão ou outras coisas. Eu atuo com algumas interações nas Paralimpíadas. É interessante que algumas das pessoas com quem conversei, uma das coisas mais impactantes que me disseram foi que o maior problema das pessoas com deficiência é, na verdade, justamente a solidão. No Japão, um estudo mostrou que eles preferem interagir com robôs do que com pessoas, o que é interessante. Vou te contar uma história interessante. Nós vendemos o robô recentemente, no mês passado, para uma família que tem um filho autista, tá? Não é uma criança, é um filho adulto que é autista e interage melhor com inteligência artificial e robótica do que com humanos. Já notamos isso antes. Não foi a primeira vez que vendemos robôs para essa situação. Vendemos a eles um robô em tamanho real para servir de companhia. Então, acho que esse é um estudo de caso realmente viável daqui para frente. Quero tocar porque, como você disse, seus robôs parecem humanos e são amigáveis. Então, como você faz a ponte entre construir todas as partes de construir os modelos? Vi também que são personalizáveis, incluindo a embalagem ou personalização feita para clientes. Então, você está fazendo isso mais em uma base 1 a 1. Você quer escalar no mercado. É um pouco da jornada que você tem, porque isso está no seu site, mas eu gostaria de ouvir de você. Sim, nós temos 3 modelos disponíveis. Então, o primeiro modelo é apenas o busto. Existem 3 rostos disponíveis para o busto. Temos Honk, Área e Melodia, que começam em $10.000 e permitem conectar o ChatGPT ou o Gemini. Se quiser personalizar o rosto, cobramos mais $20.000. Por exemplo, se pedir o busto, mas quiser que pareça com sua avó ou seu falecido pai. Michael Jackson. Podemos fazer isso, mas há um custo extra. O segundo modelo. Temos, e isso é interessante, também é único. Acredito que nossas ações são bem diferentes das dos outros fabricantes de robôs. Então, se o segundo modelo que temos, chamamos de robô M, que é o robô modular, e o robô modular é basicamente como Lego. É um robô que pode ser montado, né? Um robô em tamanho real que se conecta quase como Lego, e a razão pela qual construímos isso é porque estávamos recebendo muitas perguntas do tipo: você pode trazer o robô aqui?
Você pode levá-lo para Nova York? Você pode levá-lo para Las Vegas? Você pode transportá-lo? E dissemos, sabe, é incrivelmente desafiador logisticamente mover um robô de cerca de 70 quilos inteiro. Então eu pensei, o que que você faz? Coloca ele em um caixão e envia. Então projetamos um robô que pode ser desmontado e colocado em uma mala e despachado, junto com sua bagagem no aeroporto. Assim você pode simplesmente viajar com ele. E esse é o nosso robô M, né? Nosso robô modular. Ele não se move, ou seja, não tem a capacidade de se locomover por um cômodo, mas tem mobilidade, tem pernas completas, está em uma plataforma e é totalmente robótico da cintura para cima. Ele pode fazer 20 gestos diferentes com as mãos, tipo toque de punho, sinal de paz, acenar, jogar o cabelo para o lado, só não pode se mover pelo ambiente. E claro, colocamos cerca de 16 servomotores no rosto, o que permite que ele faça expressões como feliz, triste, surpreso, bravo. Também temos uma tecnologia que é exclusiva nossa, que é a sincronização labial da boca e dos lábios com o que o robô está dizendo. E isso é realmente muito difícil de fazer, porque você não quer que a boca do robô pareça apenas um boneco de ventríloco. Você quer que a boca articule o melhor possível o que o robô está dizendo, e isso exige muitos pequenos micromotores dentro e ao redor do rosto para pronunciar as palavras corretamente. Então, parte disso é que, quando você compra esse robô modular, a cabeça sai, você destaca, coloca na mala e pode viajar com ele. Este robô parte de $135 mil. O último robô, e de novo, mais $20 mil se você quiser personalizar o rosto. O último robô vendido é o modelo de corpo inteiro. São sempre os mesmos 3 rostos, pois os moldes normais já estão prontos. Não custa mais pra gente, só colocamos o silicone, o rosto sai e encaixamos na cabeça robótica. O chassi do robô é sempre igual. O robô que fica numa plataforma com rodas e não é destacável custa a partir de $175 mil. E novamente, o principal. O upgrade ali é um rosto personalizável por $20 mil. Esses são os 3 modelos de robô à venda. Então, quando você fala sobre escala, nós oferecemos um certo nível de personalização, mas o nível de personalização que oferecemos é um pouco como comprar um carro. Tipo, você pode refinar um pouco a aparência, escolher a cor, teto solar, bancos de couro, bancos de tecido. É um pouco parecido conosco. A plataforma interna, o chassi do robô sempre permanece o mesmo, o que nos permite escalar. E são apenas as características físicas que você pode modificar por um preço ou escolher o modelo pronto que já temos. É impressionante. Vamos mostrar as imagens ao público? Sim, vamos te enviar algumas imagens. Temos várias. E posso falar sobre a engenharia também. Se você tiver tempo, por favor, continue. Tenho mais perguntas. Fabricamos tudo nos Estados Unidos com uma tecnologia proprietária de pele de silicone sintética altamente realista. Profissionais da saúde já nos procuraram para saber se a tecnologia pode substituir pele em vítimas de queimaduras. Esse é um dos elementos que tornam o realismo possível. Usamos a plataforma NVIDIA Orin no sistema de visão. Colocamos isso, o que nos ajuda a operar o sistema de visão capaz de reconhecer pessoas, objetos e situações. Os motores são os servos, responsáveis por mover os cotovelos e até fazer o robô sorrir ou franzir a testa. Encomendamos esses da empresa americana Dynamixel. Então, nós temos um contrato com eles que nos permite comprar esses micromotores em grande escala, porque há, você sabe, provavelmente algumas centenas de motores que vão em cada robô, pequenos micromotores que ajudam a fazer o movimento. Quando ele acena, nossos robôs têm motores nos dedos para realmente fazer esse movimento. Onde houver uma articulação, haveria um motor, permitindo realizar tudo que uma mão humana faz. Na usinagem, usamos sistemas Waggle e Amazon Web Services para a nuvem deles. E isso, eu acho, te dá uma perspectiva geral. Todo o resto, nós mesmos projetamos e fabricamos, e fazemos isso em Las Vegas. Uau, impressionante. Se tiver tempo, posso fazer mais 2 ou 3 perguntas? Então, uma das coisas que eu preparei para a entrevista, você já mencionou sobre propriedade intelectual e comércio, mas eu só estou passando por alguns dos recursos que achei interessantes. Então, você tem um rosto modular intercambiável, que tem um padrão, uma cabeça de boneca ajustável magneticamente, e o globo ocular de visão robótica. E também, em termos de propriedade intelectual, você mencionou a pele, mas também possui corpo e cabeça de controle robóticos. E também boca robótica e sincronização labial. Isso é o que acredito ser público, mas certamente há mais.
mas pela forma como você quer construir a empresa, porque, claro, há muito, eu diria, se eu olhar para a robótica agora, e eu tenho trabalhado ou entrevistado pessoas da Siemens, International Business Machines e várias outras empresas, e a International Business Machines também, e especialmente, por exemplo, a NVIDIA é provavelmente a que está investindo mais em larga escala, especialmente em software e também em todas as GPUs. Como você enxerga a indústria robótica, especialmente em relação ao trabalho de vocês na área? E também as camadas, porque você quer escalar um controle de qualidade pessoal, quero fazer um paralelo mais científico, né, usando um exemplo de ficção científica. Se olhar para Star Wars, do qual sou fã, ou Star Trek, depende do gosto. Eu gosto dos dois, e na nossa faixa etária quase todos gostam. Grande fã, certo? Esses somos nós completamente. Não, isso faz parte da nossa infância, ficar na fila do cinema. A nova geração não sabe o que é isso. Sim, mas, por exemplo, se você olhar para Mandaloriano, e Mandaloriano é bem interessante porque a série Watchala tem muita robótica, do Grogu até... Bem, não é robótica, mas se você vê muito da parte de engenharia, e eu vou usar ficção científica para chegar à realidade, porque no fim das contas a ficção científica emula a realidade, mas os robôs normalmente têm tipos diferentes também, como o que acabei de descrever. IP Android, segredos ou partes diferentes. E então você pode realmente combinar e criar seus próprios robôs, como você disse, CPR, e até mesmo em Star Wars, do jeito que eles tiram a cabeça e tudo mais. Então você vê a gente indo, e vou deixar a pergunta um pouco complexa, mas depois ela fica simples. E eu não sei se você viu o filme O Criador. Não, o filme é incrível. Na verdade, o cineasta também fez um filme de Star Wars, mas o criador retrata um ano de 2070, onde temos robôs muito avançados e temos como se fossem duas partes da humanidade. Não vou entrar no roteiro, mas acho interessante para a pergunta que quero te fazer, que é: existe uma visão em que, de um lado, uma parte do mundo adota uma relação positiva com robôs e inteligência artificial, e outra parte do mundo é contra isso e decide criar uma guerra contra os robôs. Sem entrar em detalhes, claro, a parte do mundo faz exatamente o que você acabou de descrever. Eles vivem com robôs, eles são companheiros e se tornam amigos, e também se tornam meio que semi-conscientes humanos. E claro, há alguns robôs que chegam a um novo nível de uma espécie de superinteligência consciente. E isso, claro, todos os mitos da ficção científica acabam levando a isso, que temos uma nova iteração de androides, de humanos, que surgem desse trabalho. Então, como alguém que está construindo a parte de engenharia e técnica, e você também mencionou a questão da companhia, e isso é um grande negócio, porque só a companhia, tenho certeza, se você for criar um robô para pacientes e um robô para hospitais, será enorme, porque as pessoas precisam disso e o robô pode Ser. Nós já vendemos isso hoje. Exatamente. Quero ver como você conecta os elementos ideológicos e filosóficos, a parte de engenharia e o mercado, pois esses três componentes são inseparáveis. É sobre manter a vanguarda para competir, já que ainda não há competição massiva, mas muita gente está construindo robôs. Muitos constroem robôs, mas ninguém faz como os nossos, até onde sei. É uma questão filosófica profunda, e eu não sei se sou profundo o suficiente para entrar na filosofia disso. Eu vejo uma oportunidade muito legal. Acho que já existem robôs hoje em dia, se você for a Boston Dynamics e outros lugares, que podem ser usados para fins militares, certo? Como tudo, a internet, as redes sociais, sempre vai haver pessoas mal intencionadas que vão tentar usar isso para tirar vantagem dos outros. Eu não sei se a tecnologia de robótica já está nesse ponto para fazer isso fora de propósitos militares específicos. Você pode argumentar, por exemplo, que um drone é um tipo especializado de robô. Acho que ainda estamos há muitos anos de realmente ter que lidar com esse problema na prática. E não sei se isso vai ser um problema além de algo que a gente vai evoluir para lidar, sabe? Eu não sou uma daquelas pessoas que acha que a inteligência artificial vai dominar o planeta e que vamos viver num mundo tipo Blade Runner ou Exterminador do Futuro. Acho que, como toda outra tecnologia que a humanidade desenvolveu, vamos encontrar maneiras de mantê-la sob controle. Então, você é otimista em relação a isso, e claro, se não fosse, nem estaria olhando para isso e aquilo. Eu também sou, só estou tentando... Acho importante dizer isso, pois há muito a ser ensinado, já que falamos de inteligência artificial geral e outras áreas. Recentemente, a inteligência artificial geral aparece em formas robóticas ou como androides, como citou em cenários tipo Blade Runner. Não quero me aprofundar no lado filosófico, apesar do meu interesse.
Inclusive, entrevistei Nick Bostrom, grande autoridade em inteligência artificial e filosofia. Voltando à sua empresa, a jornada de vocês está realmente crescendo e avançando. Quais são os, digamos, para pessoas que estão interessadas e com potencial para investir ou comprar robôs com vocês, seria Claro, você apresenta muito bem como Chief Executive Officer e tem uma apresentação para investidores fantástica, tudo está no seu site, mas em relação à forma como você leva isso adiante, qual é a sua visão e um pouco da sua visão, digamos, para daqui a alguns anos? Sim, então estamos em um ponto de inflexão como empresa, sabe? Descobrindo como escalar. Eu estou muito focado em criar uma experiência do cliente muito forte, então poderíamos vender mais robôs hoje se investíssemos mais em marketing, mas prefiro começar em menor escala e vender para clientes selecionados para aprimorar o atendimento. Por exemplo, ao comprar um robô e ter o rosto moldado, quero que você receba um e-mail quase como uma certidão de nascimento do seu robô. Precisa haver esse mecanismo contínuo de atualização de software e hardware. E embora estejamos vendendo robôs hoje, eu realmente quero aperfeiçoar isso antes de escalarmos. Então, onde estamos hoje é o seguinte: se alguém está procurando se expor a esse negócio, não há muitas empresas puras de capital aberto que fazem hardware e software para robôs humanoides. E de longe, somos únicos. Acho que a Consumer Electronics Show validou isso. Estávamos na sessão de robôs na Consumer Electronics Show e tínhamos uma multidão maior do que todo mundo. Então, estamos trabalhando em algo único aqui. E eu acho que, para as pessoas interessadas, nós somos uma empresa de capital aberto. Então, nossas informações estão disponíveis. Estamos nos estágios iniciais. E o desafio para a gestão agora é como pegar essa tecnologia fenomenal que temos e transformá-la em algo popular. E para que isso se torne popular, precisamos aperfeiçoar isso. Etapa final para interagir com clientes. Sim, acho sábio, pois ao construir as bases e seguir, é possível avançar realmente. Então, você Pode alcançar um mercado maior depois. Outra pergunta que eu tenho, e quero respeitar o seu tempo, então me avise quando estiver chegando ao limite, mas SM1 que trouxe o blockchain, eu entrevistei uma empresa aqui que faz robôs cachorro. Eu já tive minha parte em empresas de robótica, e uma das coisas que eles fizeram foi usar um tipo de token e certificação em blockchain para criar autoridade sobre os dados e proteger para que os dados não fossem alterados. Você está trazendo algo disso para os seus robôs e você tem toda essa experiência com tecnologia, blockchain e inteligência artificial com toda a sua experiência? Nós não estamos. Eu adoro a tecnologia blockchain. Eu acho que a conexão e a convergência entre inteligência artificial e blockchain é mais forte do que entre blockchain e robótica, a menos que você esteja falando apenas de sistemas de inventário. Mas eu acredito que vincular um token ou um token não fungível ou algo assim aos robôs vai complicar a história para as pessoas. Não quero banalizar nosso trabalho oferecendo um token não fungível com cada robô. Infelizmente, apesar de achar a tecnologia token não fungível incrível, e é uma pena que isso tenha sido banalizado por algo que estava em alta e era especulativo, e que agora essa tecnologia foi, de certa forma, reprimida por causa da maneira como foi lançada. Sabe, um token não fungível é basicamente como um blockchain para um único item. Se você pensar bem, para mim é tipo, ok, você poderia colocar tudo da sua casa nisso. Você lembra dos Soul NFTs como eram chamados? Isso, é. Então imagina que você vai para uma faculdade comunitária, universidade, seja o que for, ou até um emprego, e você pode mostrar um token não fungível. Assim você tem um currículo virtual que diz, sim, esse cara estudou em Harvard, ou na Ryerson, ou seja lá onde for, e você tem esse diploma. E a pessoa pode olhar e falar, ok, isso valida que essa pessoa realmente fez isso. Que caso de uso incrível. E as seguradoras? Fiz upload dos itens importantes da minha casa, teve um incêndio e agora posso provar que era dono dessas coisas que perdi. Imagine os usos disso na arte. Acredito que bagunçamos tudo com os NFTs, não por não gostar dos CryptoPunks, Bored Apes ou outros, mas porque eles ganharam mais destaque que a tecnologia em si. Isso atrasou bastante as coisas. Sim, entendo. Aqui eu falava mais sobre o lado inteligente da tecnologia, mas compreendo. Sim, eu concordo. Não quero fazer isso porque pode complicar as coisas e banalizar. Já enfrentamos a percepção de que nossos robôs são só uma novidade.
Vejo um uso muito maior e não quero associação com blockchain, como se fosse só um Bored Ape físico ou CryptoPunk que logo perde valor. Entendo completamente. Então, acho que para finalizar e falando só das partes principais do projeto, se você quiser destacar para os investidores, claro, vocês são uma empresa de capital aberto, um pouco sobre o projeto, um pouco sobre a parte de investimento, claro. Aviso, isso não é um conselho de investimento, mas como este também destaca o que vocês... O que estamos fazendo? Na minha opinião, não é um conselho de investimento, mas somos uma empresa subvalorizada. Empresas privadas de robótica valem bilhões de dólares. Quando abrirem capital, ficará clara a diferença de avaliação, pois hoje estamos abaixo de 50 milhões. Temos tecnologia incrível. Participamos recentemente de uma conferência e recebemos mais atenção da mídia do que qualquer outra. Por isso, encorajo a audiência a visitar nosso site. Nosso site para investidores é Realbotix.ai. Nosso site para clientes é realbotix.com. Estamos constantemente construindo e crescendo, e estamos nos estágios iniciais de lançamento da nossa solução para o mundo. Ótimo, acho que podemos encerrar. Foi realmente fantástico. Então, antes de tudo, parabéns por todo o trabalho e por todas as suas conquistas. Também estou muito empolgado com o que vocês fazem. Pessoalmente, estou muito interessado e tenho algumas coisas para falar com você depois, mas acredito que, para nosso público, é uma grande oportunidade. Gosto da sua narrativa e do trabalho de vocês em robótica real, pois a abordagem é focada em criar um produto simples com enormes possibilidades. Não é simples, mas simples na narrativa, e isso pode realmente trazer, como você disse, algo nada trivial, mas ao mesmo tempo muito direto, porque eu acho que o desafio, às vezes, é que a gente complica demais, especialmente em robótica. Há tantas narrativas que precisam ser desmistificadas. Parabéns, muito sucesso, e espero que a gente possa realmente fazer outras coisas juntos nisso. Obrigado.